Bom dia, gente. Vamos começar nossa aula hoje. Ainda vamos continuar com a Olimpíada de Língua Portuguesa, porque eu vou dar uma adiantada, porque nós temos que concluir esse assunto agora, neste semestre, porque em agosto é para o trabalho já para estar encaminhado. Então, todas as oficinas têm que ser resultado agora. E aí, eu tenho algumas, eu já dei uma olhada, e tem muita informação legal que vai servir para vocês para o Enem. Então, hoje nós vamos falar sobre a sustentação de uma tese e tipos de argumentos. Nós já vimos isso nas aulas de redação, mas isso também tem na aula, porque vocês sabem que a Olimpíada de Língua Portuguesa vocês vão produzir um texto, que também é argumentativo, só que não é uma redação apenas, um texto dissertativo. Ele vai ser um artigo de opinião, que é você colocando, você também tem que colocar suas opiniões, porém você tem que ter argumento e ter recursos para sustentar seus argumentos, igual a redação do Enem. Então vamos ver aqui. Para escrever um artigo de opinião, é preciso, antes de tudo, ter uma tese muito clara para defender diante de uma questão polêmica. Afinal, toda a organização textual do artigo, assim como sua consistência, estarão subordinados à defesa dessa tese. Por isso, todo argumento deve poder ser resumido por um argumento central. É o que esse argumento que o autor articula sua opinião pessoal, a tese ou a conclusão do seu raciocínio e os dados e as justificativas que a sustentam. Portanto, para escrever um bom artigo de opinião, é necessário utilizar argumentos consistentes e bem fundamentados, pois são mais fortes e convincentes. O autor do artigo tem de informar ao leitor quais as razões que o levam a tomar determinada posição, evitando motivos superficiais ou sem justificativa, do tipo, porque ninguém que eu conheça discorda. Então, isso aí não é um argumento resistente. Isso não tem nada a ver. Porque ouvi dizer, porque todo mundo pensa assim, porque na vizinhança todo mundo diz. Então, essas frases que você terminou de ver, elas não são frases consistentes, não são adequadas de colocar num artigo de opinião. O articulista precisa, então, definir os seus argumentos de acordo com o tema escolhido e, portanto, também de acordo com o público, o auditório, para quem escreve. Um artigo para um jornal de economia, por exemplo, deverá apoiar-se em conceitos e valores da área, assim como em dados estatísticos, entre outros, para defender uma lei que esteja sendo criada. Um articulista deve citar exemplos de situações em que a sua aplicação trouxe melhorias. Num debate sobre novos costumes, terá de evocar valores, lembrar dados históricos, fazer análises comparativas e assim por diante. Quanto mais o articulista dominar o tema sobre qual está escrevendo e conhecer o perfil e as expectativas do auditório a quem se dirige, maiores serão as chances de se elaborar uma estratégia argumentativa eficaz. Parte dessa estratégia consiste em perceber com precisão de que tipos de argumentos pode funcionar melhor no contexto do debate, com base na relação lógica estabelecida entre dados, as justificativas e a conclusão ou tese. Tem-se um tipo de argumento. Conheça os diferentes tipos de argumento conforme a relação abaixo. Então, esses argumentos eu já apresentei para vocês nas aulas de redação, mas neste material, que essas aulas da Olimpíada de Língua Portuguesa, eu já recebo esse material. É claro que não estão em slide, às vezes tem até vídeo. Um dia eu vou tentar encontrar alguns vídeos para passar para vocês.
Mas neste caso aqui são do material, eu que fiz o slide. Argumento de autoridade, todo mundo já sabe o que é. No argumento de autoridade, o auditório é levado a aceitar a validade da tese, da conclusão defendida e o respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerada autoridade na área. Então, por exemplo, agora mesmo eu estava assistindo umas informações que tinha umas pessoas defendendo uma tese, até na CPI da Covid, e aí tinha um médico, e ele, para defender as opiniões dele, ele trazia várias informações, dados, gráficos, para ele comprovar que a opinião dele estava correta, enquanto o outro já usava outras informações, discordava, e assim que foi uma espécie de debate. Então, isso são argumentos que as pessoas utilizam para comprovar que a opinião dele está correta. Nós temos aqui um exemplo. No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo Kabengele Munanka, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Então, vocês viram que acontece muito essa questão que a sociedade brasileira hoje, uma parte dela, está lutando contra o racismo. E aí vocês podem observar que até os próprios livros didáticos ou as histórias infantis, se tiver um texto que tem uma história, uma narrativa, os mocinhos vão ser bonitos, dos olhos azuis, loiras, e os que são de má índole são pessoas negras, morenas, feias. Eles colocam até as pessoas feias. Você lembra que as bruxas têm um narigão? Então, eles colocam este estereótipo para as pessoas criam a ideia de que os bonitos não são bons e os feios são más. Então, isso é uma questão meio racista. Então, essa pessoa, como ela estava falando do racismo, ela falou de um livro que tinha essas atitudes racistas, e depois ela se fundamentou com a opinião de um antropólogo, que não sei se vocês sabem o que é antropólogo, é umas pessoas que estudam a origem do homem, o comportamento do homem. Então, aqui em São Raimundo Nonato, por exemplo, se alguém tiver interesse, aqui em São Raimundo tem uma universidade de antropologia, lá aqui na Univasp. Então, quem tiver interesse de estudar, quiser ser uma antropóloga é uma pessoa importante. Eu só vi falar numa história de uma antropóloga que ela era a esposa de um presidente da República, do presidente Fernando Henrique Cardoso. A esposa dele chamava Ruth Cardoso, ela era antropóloga e ela era uma pessoa tão incrível que vocês sabem que na política as mulheres loucas por ser chamada de primeira-dama, e quando alguém fazia entrevista ela dizia que preferiria ser considerada uma antropóloga brasileira a ser considerada a primeira-dama, a mulher do presidente, porque ela é uma mulher de atitude, ela não queria estar por trás de um homem, que ela não queria que o sucesso dela fosse apenas porque ela era a esposa do presidente, mas porque ela era uma mulher que tinha uma boa formação, uma pesquisadora. Então é isso, gente. Então eu até admirava essa mulher por essas atitudes dela. Argumento por evidência. Nós vimos esse argumento aqui de autoridade, que quando mostrou o nome desse homem, que é Kabengele Munanka, que é um nome esquisito, que eu não sei falar direito, de um antropólogo. Ele é uma autoridade. Mas também podemos fazer argumento por evidência, que foi o que eu terminei de ver agora na CPI. As pessoas provando, né, algumas informações que lockdown não funcionava ou que funcionava, e as pessoas apresentando dados. Então, aí, por evidência. No argumento por evidência, pretende-se levar
o auditório admitir a tese ou conclusão, justificando por meio de evidência de que ela se aplica aos dados considerados. Vejamos aqui. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, que a gente chama de PNAD, de 2018, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. É um dado. Esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligado ao desejo de se consumir. A presença desses três meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. Então, vocês viram que tem D, já sabe que é dado, C é a conclusão de uma ideia e J é uma justificativa. Então, vocês viram aí um exemplo de evidência. Como eu falei, que eu estava assistindo agora, pessoas tentando provar as ideias com evidências, mostrando dados, de informação para comprovar. Aí vocês viram que estava mostrou dados de acordo com o PNAD, e aí ele apresentou o nome do órgão, então aí é um exemplo por evidência. Um argumento argumento por evidência. Agora vamos ver outro argumento por comparação, que aí a gente chama isso de analogia. Explicação. No argumento por comparação, o argumentador pretende levar o auditório a aderir à tese ou conclusão com base em fatores de semelhança ou analogia, que no caso aí, comparação, evidenciadas pelos dados apresentados. Exemplo, a quebra de sigilo nas provas do Enem de 2019, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. Aí é um dado. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Aí é uma conclusão. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Aí é a justificativa. Bom, vocês viram também aí uma que eles apresentaram, eles compararam, compararam o sigilo dos responsáveis pela a prova, que são os professores que elaboram a prova, com o pessoal da imprensa, que também tem o direito de sigilo deles. Então, agora vamos ver argumento por exemplificação. Explicação. No argumento por exemplificação, o argumentador baseia a tese ou conclusão em exemplos representativos, os quais, por si só são suficientes para justificá-la. Exemplo, veja os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, São Paulo, Campinas, São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo, Campina Grande, Paraíba, etc. Sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Então, vocês viram aí, eles citaram alguns exemplos de algumas cidades do Brasil e cidades de grandes estados, como São Paulo, aí, a maioria cidades do estado de São Paulo, cidades grandes, que eu não conheço não, mas já vi falar.
Argumento de princípio. Explicação. No argumento de princípio, a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada numa constatação lógica, científica, ética, estética, etc. Aceita como verdadeira e de validade universal. Os dados apresentados, por sua vez, dizem respeito a um fato isolado, mas aparentemente relacionado ao princípio em que se acredita. Ambos ajudam o leitor a chegar a uma tese ou conclusão por meio de dedução. Você sabe o que é deduzir? Não sabe? Vocês, quando estão fazendo experiência de biologia, vocês fazem a dedução, biologia, química, sei lá. Exemplo. A derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejamento. Ora, o índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho coordenado e planejamento na área. Então, quando vocês viram que ela colocou a informação que ela conhecia, que exigia tempo, trabalho e coordenação. Aí você pode pensar que é o tempo estendido. É um tempo que demora muitos anos, mas não. Tempo no sentido da pessoa trabalhar em cima da situação. Que no caso aí, essa cidade aí de São Paulo conseguiu um êxito porque se dedicou muito tempo sobre o problema, que era a mortalidade infantil. E aí nós chamamos argumento de princípio. Vamos ver argumento por causa e consequência. No argumento por causa e consequência, a tese ou conclusão é aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Exemplo. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Aí ela primeiro, num primeiro momento, ela fez uma afirmação. Ó. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado do trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Então, vocês viram o que contribui, qual é a causa? Faltou o quê para os jovens estarem empregados? Políticas públicas. E essa causa aí, depois ele diz que com isso falta-se mercado de trabalho. Por faltar mercado de trabalho, vai acontecer o quê? O desemprego ou o subemprego. Vocês sabem que desemprego é quando a pessoa está totalmente sem emprego. E o subemprego é quando alguém trabalha ganhando menos de um salário mínimo, provavelmente trabalhando mais de 8 horas por dia, é quase um trabalho escravo. Ou então vendendo balinha ou vendendo qualquer coisa, mas que não dá uma renda suficiente para a pessoa viver com dignidade. Então, aí vocês viram um argumento por causa e consequência. Tem a causa e depois vem a consequência. Produção de texto. Chegou a hora de colocar em prática a teoria que você viu nesta oficina. Como escolher diferentes tipos de argumentos que possam convencer o auditório a aderir à tese que está sendo defendida.
Por isso, sugerimos uma discussão a respeito da seguinte pergunta: grafite é uma forma de arte? Você pode responder essa pergunta. Você aluno que está ouvindo a minha aula, considera o grafite uma arte? Para iniciar a reflexão com a turma, sugerimos a exibição de um trecho de 2 documentários que retratam os universos do grafite e da pichação. Ambos estão disponíveis no YouTube. Eu não estou com eles aqui, mas depois, se você se interessar, Cidade Cinza, vocês podem procurar isso no YouTube. O longa-metragem de 2013 conta a história de uma parede de grafite na Avenida 23 de Maio, que foi apagada pela Prefeitura de São Paulo. A partir do episódio, os diretores Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo entrevistaram grafiteiros, governantes e a população para traçar um panorama sobre a história do grafite e também concluir a relação controversa que essa manifestação urbana tem com o poder público. Pixo. No filme de Roberto de Oliveira e João Warner, em 2009, a pichação é retratada como expressão cultural de grupos marginalizados nas grandes cidades. É também vista como elemento agregador que garante identidade e voz a esses grupos. Depois de assistir os trechos de 2 filmes disponíveis no YouTube, faça uma roda de conversa, ele está pedindo que eu faça, né? Com a turma para traçar a diferença e semelhança entre pichação e grafite. Vale a pena ressaltar que ambos são formas de expressão que surgem em grandes aglomerações urbanas, nos quais a desigualdade social é mais evidente e que as características individuais se diluem na rotina apresentada e no grande contingente populacional. Trata-se de uma apropriação política do espaço da cidade, muitas vezes marcado pelo cinza do concreto e pelo excesso de informações. Bom, gente, eu acho que vocês já viram falar o que é um grafite e o que é uma pichação. Existe uma diferença e, inclusive, na próxima aula nós vamos falar sobre isso, até do atual governador de São Paulo, João Dória. Parece que já tem uma reportagem sobre ele, que parece que ele mandou apagar algumas obras que estavam nas paredes de São Paulo, os grafites, e deu polêmica. E eu gostaria que vocês depois me dessem opinião sobre isso. É claro que em São Raimundo Nonato não acontece isso, e mesmo que tivesse grafite, os próprios prefeitos da cidade não se incomodaria com isso. Grafite é uma arte, embeleza as paredes dos muros. Eu que não tenho muros, né? Só tenho a frente da minha casa, eu não queria um grafite, não. Mas se alguém quiser fazer um grafite dentro do meu quintal, está convidado. Se tiver um grafiteiro aí na aula e quiser colocar arte, pode vir, que eu tenho muita parede aqui dentro da minha casa para fazer obra de arte. Bom dia para